Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado de forma abundante sobre todos nós. Amém? Que Deus possa estar nos dando discernimento, sabedoria, graça, nos prepare para esse dia, para que possamos então agradar o Senhor, viver realmente esse dia com prazer, com alegria, né? Com coração grato, com coração feliz na presença de Deus. Não é verdade? Então, eu sou o pastor Arlan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Estou aqui nesse lugar, né, virtual, contemplando aqui os irmãos, né, podendo acompanhar aqui os comentários e podendo estar com os irmãos nesse dia também, de forma que a gente possa ter essa proximidade, essa comunhão, né, tendo em vista que a igreja ainda sofre as restrições da quarentena, mas podemos então nos encontrar aqui e participar desse dia tão agradável que o Senhor está nos dando, não é verdade? Então, que Deus derrame bênçãos poderosas sobre a vida de todos vocês, pelo carinho, pelo cuidado, por estar sempre presente aqui nesse canal, né? E participando conosco nesses vídeos, dessas reflexões. Eu espero estar ajudando, né? Ainda mais agora que a gente começou essas reflexões com a vida de Moisés, né? Então a gente realmente está compartilhando esses ensinos da palavra de Deus e sermos realmente instrumentos nas mãos de Deus, tá certo? Muito bem. Então vamos ler Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permanecendo como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Agora, Atos, capítulo 7, de 20 a 30, onde nós temos o diácono Estevão, né, fazendo aqui toda uma revisão da história bíblica, né? Lembre-se que Estevão foi morto, né, foi o primeiro mártir da igreja, e lá em Atos 7, ele está fazendo, então, todo uma defesa, né, perante o Sinédrio, que ele foi acusado pelo Sinédrio e foi morto, apedrejado pelo Sinédrio também. E ele está fazendo aqui a sua defesa. E na sua defesa ele faz... É um capítulo interessante, né, de Atos 7, porque ele faz um resumo muito bom, né, um resumo assim, maravilhoso da história bíblica, né, da história e mencionando pontos lá de Abraão, né, e aí chega em Moisés e toda a aliança, né, a velha aliança. Então é muito interessante a gente ter essa visão aí do discurso, né, da defesa de Estevão. E aqui nesse de 30, nós encontramos ele falando de Moisés, e ele fala algumas coisas interessantes aqui, que complementa o texto de Hebreus. Diz assim: nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó colheu e criou como seu próprio filho.
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reduzir a paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar-se, ouviu-se a voz do Senhor. Vou parar aqui, eu coloquei até 30, até 29 e Atos 7, 20 a 30, mas eu li Atos 7 até o 31. Tá bom, irmãos? Então, queridos, Moisés, ele foi um verdadeiro líder, mesmo que ele, às vezes, não pensasse assim. Lá em Êxodo 3:11 e até o 4:10, nós encontramos Moisés nesse encontro com o Senhor no deserto do Sinai, na sarça ardente. Nós encontramos ali Deus ministrando na vida de Moisés, né, falando com Moisés, dando a ele uma missão. E Moisés, ele cria uma série de justificativas para com Deus, dizendo que ele não tinha condições de falar, enfim, tentando se valer diante de Deus, né? Isso demonstra realmente que Moisés tinha um certo pensar sobre si mesmo, né? Que não lhe dava a condição de assumir aquilo. Então ele tinha provavelmente uma crise dentro dele, né? Como eu disse, realmente a história de Moisés foi marcada, como eu disse ontem, ele nasceu num contexto muito difícil, né? Não pense você que isso não afetou a sua estrutura, a sua personalidade, que afetou. Mas Deus olha para nós, irmão. O que é importante é que Deus olha para nós muito melhor do que nós mesmos olhando para a gente, né? A gente tem um conceito, né? Nosso autoconceito é bem diferente do conceito que Deus tem de Deus. Nos percebe muito melhor. É por isso que andar com Cristo é a coisa maravilhosa que nós temos, porque Deus está o tempo todo ministrando, abençoando e trazendo a verdade para o nosso coração. E o nosso maior obstáculo, irmãos, que nos dificulta isso tudo é o pecado. Então, quanto mais nos afastamos do pecado, quanto mais andamos com Cristo, Deus vai despertando em nós coisas tão inefáveis, maravilhosas sobre nós, e a gente vai aprendendo cada dia mais sobre nós mesmos. Essa é a alegria de andar com Cristo. É lógico, é um desafio, né? Muitas vezes trazer à tona, expor isso tudo, vem junto um monte de coisa da gente, né? Confessar nossos pecados não é fácil. Falar da gente, assumir um coração quebrantado mesmo, né? Onde a gente denuncia a gente denuncia a nós mesmos, né? Quando a gente denuncia nosso coração, não é fácil. Mas é aí que está o caminho da transformação, o caminho da entrega, o caminho da transformação, o caminho de Deus trabalhar na nossa vida, certo? Então, Cristo é fabuloso andar com o Senhor, irmãos. É fabuloso. Então, o fato de Moisés ele ter essa crise e de não pensar como Deus pensava dele, né? Porque Deus via nele um líder.
Deus via nele isso tudo. Apesar, irmãos, que num contexto anterior, né, antes desse encontro de Moisés com o sarça ardente, que foi aí um intervalo de 40 anos, né? Lá, quando ele estava no palácio, ele já começou a sentir esse aspecto da liderança, né? E aí que vem a primeira situação que mostra um traço dessa ira de Moisés. E aí eu quero falar sobre isso, alguns momentos de ira de Moisés, tá? Não sei se eu vou dar de falar tudo nessa live, mas à tarde eu continuo. Então, a primeira ira que eu destaco é a ira por causa da injustiça. Moisés, então, ele sente uma ira em função da injustiça. Quando ele tinha mais ou menos 40 anos, ele já era adulto, então, no palácio, ele começou a fazer uma escolha política, né? Ele determinou não se identificar com a vida de privilégios na qual ele havia sido educado. Né? Lá em Atos, Estevão diz que ele recebeu uma educação privilegiada, enquanto ali foi adotado pela filha de Faraó, né? Essa é a história do nascimento dele e tal, todo aquele processo que levou a sua mãe colocá-lo no cesto de betume, e que isso foi levar Moisés, então, acabou sendo encontrado pela filha de Faraó, e ele foi adotado pela filha de Faraó. Eu não queria entrar nesse meandro aí, eu já quero pegar essa fase dele, né? Então, com 40 anos de idade, ele decidiu, não, eu não quero mais esses privilégios, né? Eu fui educado, mas ele começou a fazer uma escolha de proximidade com o seu povo, com o povo hebreu, no qual ele via o sofrimento desse povo, a humilhação que esse povo estava debaixo da escravidão, né, do domínio de Faraó. Irmãos, você fala assim, que legal, ele tomou essa escolha. Mas ele fez uma escolha em detrimento de muitas perdas. Ele deixou muita coisa para trás para fazer isso. E uma das coisas mais difíceis da nossa vida é fazer uma escolha quando a gente tem que deixar coisas para trás. Não é fácil, não, viu? E a vida com Cristo é um caminho de renúncia, um caminho de deixar muita coisa para trás, muita coisa boas. E Moisés, ele deixou para trás a riqueza, né? Ele que cresceu em meio à grandeza e às emoções da corte de Faraó, e ele poderia continuar vivendo sobre esse conforto material, mas ele decidiu fazer uma escolha de deixar isso para trás. Foi o que Deus fala, foi um caminhar pela fé. E pela fé ele fez essa renúncia, né, de deixar a riqueza para trás. A educação, né, ele havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios, né, todos os benefícios de ser um orador respeitado em toda a nação. Estevão, na defesa dele, fala que Moisés ele era eloquente em palavras, entendeu? Então, ele era uma pessoa refinada, capacitada, recebeu instrução muito, muito boa, né, no egípcio. E ele deixa isso para trás. A fama, né? Por 20 anos ele havia sido um alto líder militar de sucesso. O historiador Josefo, que escreveu sobre a história dos hebreus, dos judeus, ele fala que Moisés ele liderou uma batalha entre o Egito e a Etiópia. E sob a liderança de Moisés foi uma vitória esmagadora, entendeu? Então, assim, ele foi preparado para ser um líder militar, né? Para ser alguém que lideraria um exército. Então, não é de se admirar que Estevão, em Atos 7:22, onde nós lemos, diz que ele se tornou poderoso em suas palavras e obras. Então, imagine a aclamação e a honra que resultaram dessas realizações que Moisés fez. Muita coisa, né? Moisés se tornou uma pessoa aclamada, né? Se tornou uma pessoa realmente em dessa
dessas vitórias, dessas realizações. Mas Moisés se afastou de tudo isso e preferiu se aproximar do seu povo, né? E por que lá em Hebreus diz que ele escolheu antes ser tratado com o povo de Deus do que com pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou opróbrio, que é vergonha, de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. E aonde que entra a ira de Moisés nesse sentido da injustiça? Foi quando ele viu, né, quando ele presenciou uma cena onde ele viu um do seu povo, né, hebreu, sendo maltratado, né, sendo humilhado, espancado por um egípcio. E, obviamente, essa decisão de Moisés de fazer essas renúncias já estava muito forte dentro dele, né? Nesse momento de se ver realmente mais próximo do seu povo, né? De querer ter essa ligação com o seu povo, de sentir a dor que o seu povo estava sentindo, né? De renunciar a todos os benefícios e vantagens do palácio, ele cai nessa situação. E aí, quando ele viu um hebreu sendo espancado, maltratado por um soldado egípcio, ele não pensou. Aí vem aquele lado da ira dele, né? A ira, no caso aqui, irmãos, uma ira voltada à injustiça. E aí ele pega aquele soldado egípcio e acaba matando ele. E é interessante que na defesa de eu vou dizer que ele sentiu ali uma coisa, né? Que ele sentiu de que ele poderia liderar o seu povo naquele instante. Então, emerge dentro dele aquele sentimento de uma coisa que só lá, 40 anos depois, lá no encontro com Deus na sarça ardente, é que Deus vai chamá-lo para libertar Israel. Mas aqui ele já está sentindo isso, só que aqui ainda ele está em volta de um sentimento dele, de uma vontade dele, não no momento de Deus, sabe? Esse é um grande problema nosso. Às vezes nós sabemos que Deus quer fazer isso com a gente. É da vontade de Deus nos usar nisso e naquilo. Só que muitas vezes a vontade de Deus não está alinhada ao tempo de Deus. Eu já falei isso na igreja. A vontade de Deus e o tempo de Deus tem que estar alinhado, irmãos. Não é porque é da vontade de Deus que está na hora de fazer. Tá? Às vezes é o tempo de Deus que está faltando ali. Nós temos que aguardar o tempo de Deus. E é isso que faltou com Moisés. Quando ele viu o soldado espancando o hebreu, ele falou: agora chegou minha hora. Agora o povo vai acreditar em mim, vai me líder, e agora nós vamos fazer essa coisa funcionar aqui. Nós vamos liderar uma grande rebelião e nós vamos libertar o povo hebreu do Egito. Engano, ele se enganou, né? Como nós nos enganamos. Por isso que Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E ali o seu coração te enganou e ele agiu ali estupidamente, né? Matou aquele soldado egípcio, enterrou sobre a areia, e isso se o colocou numa situação. Outro dia, quando ele viu dois hebreus brigando, ele foi lá tentar apaziguar a briga dos irmãos ali, né? Dos hebreus, e aí os hebreus viraram para ele: quem te nomeou juiz entre nós? Quem é você achar que pode nos fazer algo aqui por nós? Você é lá do palácio, o que você está fazendo aqui? Você não é dos nossos? Ali a ficha de Moisés caiu, né? Ali, então, ele viu que realmente o plano dele, a vontade dele não estava ali. Por quê? Porque a vontade de Deus existia. Deus queria usar a vida de Moisés.
mas não era o tempo de Deus, não era o momento de Deus, sabe? E aí que vem toda uma situação que levou o quê? O que aconteceu com Moisés? Como ele matou um soldado egípcio, aquele soldado apareceu, né? Então nunca esconda um corpo na areia, viu? Porque esse corpo vai. Então, o que aconteceu? Descobriram que Moisés tinha matado o soldado, pronto, ele teve que fugir. Ele teve que fugir do Egito. E aí começa a saga de Deus na vida de Moisés, irmãos. Você vê a ira, embora voltada para algo injusto, né? Mas apareceu. E olha como que aquele momento de ira de Moisés causou grandes mudanças na sua vida. Irmãos, nós temos que entender, né? Nós temos que entender essas coisas, sim, de Deus, para que a gente possa caminhar na direção de Deus, né? Nosso Deus, ele é fabuloso, é maravilhoso, é um Deus que está presente na nossa vida, mas nunca Deus vai deixar de fazer algo para transformar você, viu? Então não fique pensando que suas escolhas, suas decisões não influenciam muito, tá bom? Então, por isso que a gente precisa pedir todos os dias sabedoria e discernimento de Deus, porque você vê uma situação de Moisés, embora, como eu disse para vocês, ele já está treinando essas coisas dentro dele, né? Já sentindo a proximidade com o povo hebreu e tudo, né? Já querendo fazer renúncias muito fortes na sua vida, enfim, como Hebreus descreve, como a própria defesa de Estevão descreve, mas aquele momento que ele agiu, né, energizado pela carne, em fazer aquilo que ele fez com o soldado egípcio, muitas coisas mudaram ali. Irmãos, aí eu fico olhando assim, Deus deixa? São as escolhas. Eu acredito, irmãos, que haveria um momento também, se nada disso tivesse acontecido, Deus ia deixar de usar Moisés lá na frente como líder. Só que é isso que eu digo, na onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas o fato de Deus saber todas as coisas não retira as implicações das nossas escolhas, das nossas decisões, tá certo? Então, queridos, aqui então começa a saga da de Moisés. E lá no discurso de Estevão, na defesa de Estevão, em Atos 7:25, ele diz assim: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. É isso mesmo. Os hebreus não entenderam que Moisés ali fez o que fez com o soldado egípcio com a intenção de dar liberdade ao povo do Egito. Não era o tempo de Deus, não era o momento de Deus. Tinha que aguardar, né? Então, ele queria assumir a liderança por conta própria do povo de Israel. Ele queria fazer isso no seu modo impetuoso, no seu modo de raiva, no seu modo de ira, né? E ali aconteceu o que aconteceu. Ele teve que ser um fugitivo e morar no deserto de Midian. E é ali que ele vai conhecer Jetro, vai conhecer a filha de Jetro, vai casar com a filha de Jetro, vai ter seus 2 filhos. E assim, 40 anos no deserto. E foram os 40 anos que Deus foi lapidando, né, a vida de Moisés. Mas a ira, irmãos, estava lá. Como eu disse, existe a ira boa, existe a ira ruim. O problema é que Moisés tinha que fazer a diferença disso, né, na sua história. Esse era seu calcanhar de Aquiles, né?
E aí nós vamos falar um pouco mais à tarde de outros momentos de ira que Moisés teve e que Deus foi trabalhando e usando, né? Muitas vezes essas indignações de Moisés também, Deus foi usando para o propósito dele, para a vontade dele, né? Mas muitas vezes Moisés, sem controle da sua ira, recebeu o preço, a conta chegou em muitos momentos da sua vida por não ter controlado melhor o seu temperamento. É isso aí, queridos, eu fico por aqui. Amém, queridos? Fique com Deus, né? Um Abacuque bem forte e apertado para os irmãos. Tchau, tchau.